É um prazer estar em Goiânia de novo. Eu gosto demais dessa cidade. Agora eu posso falar que eu gosto, porque eu já vim, já essa é a segunda vez. Da última vez eu vim convidado para falar sobre teologia da libertação. E na ocasião eu falei, foram quase 12 horas de curso. Foi uma sexta-noite, acho que o Jean-Marie estava, né, Jean-Marie? Jean-Marie Lambert estava lá. Foi sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Foi uma pancada. O pessoal gostou e queria mais. Eu saí daqui, chupado. Imagina o quanto eu falei para ficar firme. Então, mas foi muito bom, eu gostei demais, o pessoal me acolheu muito. Estive lá, conheci o pessoal da comunidade Luz da Vida. E volto de novo para falar sobre o mesmo tema. E de lá para cá, eu não posso dizer que eu mudei a minha perspectiva em relação à teologia da libertação, mas tenho talvez um ano, um pouco mais isso. Eu garanto para vocês que eu me aprofundei muito mais, ainda mais em função do filme. Então, o que eu vou apresentar para vocês são algumas coisas, algumas descobertas, outras coisas nem tanto para vocês, relativamente à teologia da libertação e o gramscismo. Eu tinha uma impressão de início que era simplesmente uma afinidade de ideias. Porém, eu descobri que o gramscismo é a própria essência da teologia da libertação, faz parte da essência da coisa. Não é que nós estamos falando de pessoas que tiveram uma ideia da Revolução Cultural Gramsciana, que eu já vou falar o que é, e que elas então, simplesmente por uma afinidade de propósitos, a gente pode dizer que aquilo se categoriza num espectro de ação política gramsciana. Não. Houve leitura, houve pensamento, organização de grupo, organização de quadros políticos, houve agrupamento de intelectuais, um tempo de incubação dos intelectuais, houve acordo e houve organização para que nós chegássemos ao estado pútrido, vergonhoso e boa parte da Igreja Católica se encontra hoje. Eu sou católico, apostólico romano, ex-protestante, ex-quase pastor, ex-futuro pastor. Aliás, tem algum protex aqui? Protestante? Puxa vida, hein? A salvação. Eu costumo dizer, eu vou pegar um pouco no pé, tá? É porque eu não aguento. Eu vou dizer para vocês que eu costumo dizer que o protestante, ele é muito combativo e protesta e tal, porque falta mãe. Então tem a ausência da mãe, aí fica aquela coisa, né? Revoltado. E é bom saber, porque Lutero era mariano, né? Ele era devoto de Nossa Senhora. Então, se vocês querem ser bons protestantes, tem que venerar Nossa Senhora também, viu? E é um bom caminho, salve Maria. Então, bom, o estado pútrido que nós chegamos. Qual é o estado? Ontem eu chego aqui à noite, sento lá no cantinho e pego o finalzinho da palestra do Olavo, até que ele mencionou um negócio do padre da teologia da libertação, né? E recebo no meu WhatsApp uma notícia de que a pastoral, só se eu gostaria de pedir uma água para alguém, pode ser de qualquer sorte, tépida, fria, tá tudo certo, de que a pastoral carcerária, que é uma organização que faz parte da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, essa pastoral fez um requerimento e pediu que os presos fossem liberados por causa do coronavírus. Por quê? Calma, gente, não julguem. Vocês não são cristãos? Cadê o amor? Vocês têm muito ódio no coração. É isso que causa desigualdade. Veja. Os presos estão lá, vítimas da sociedade. Eles simplesmente são fruto da desigualdade social.
eles estão postos lá pelas diferenças econômicas, sociais, culturais, que nós não conseguimos resolver, por um sistema educacional que educa para o egoísmo e não para a transformação, por um país que vive no estado de dependência dos países mais ricos. Então eles estão lá presos. O que eles iam fazer? Acabaram roubando. Estão lá numa condição subhumana na cadeia. E, portanto, porque tem uma condição subhumana, comem mal, dormem mal, estão aglomerados em celas, sofrem estresse, a sua imunidade baixa. E eles podem morrer por causa do coronavírus. Gente, eu não estou brincando, esse é o argumento. Está lá no Globo. Quem foi o maior promotor dessa porcaria da pastoral operária foi um bispo que muita gente acha que é santinho, chamado Dom Paulo Evaristo Arnes, braço direito do capeta em São Paulo. Eu tenho um profundo desprezo por este bispo. Olha, para eu falar assim de um bispo, precisa ser muito grave. Este homem fez muito mal mesmo, de trazer guerrilheiros da Nicarágua para discursar em palestra de teologia no ITESP em São Paulo. Dom Paulo Evaristo Arnes, bom, não preciso dizer nada, né? Foi ele que organizou aquele livro, que foi um dos responsáveis por criar a narrativa da ditadura terrível, etc. O Brasil Nunca Mais, sabe esse livro? Foi Dom Paulo Evaristo que fez, tá? Bom, então como não é nada por causa do meu físico esbelto, mas os antigos e os ortodoxos, os russos principalmente, quando vão ensinar, eles sentam. Então eu arrumo sempre uma desculpa para falar sentado. Aí se eu ficar meio nervoso, eu levanto. Bom, é o estado pútrido do que a igreja se encontra em muitos aspectos. Por outros, há aspectos maravilhosos. Pessoas da hierarquia e do laicato, que estão dispostas a não deixar tudo se perder. Pessoas que estão dispostas, às vezes, até a dar a vida pela igreja. Tenho certeza que muitos aqui, espero, aliás, que todos aqui, façam parte desse time que está disposto a ser minoria, a ser perseguido, a sofrer ignomínia e humilhação pública se precisar para defender a Santa Igreja e pelo bem das almas. Eles estão dispostos a isso, né? Pois então, essa é a disposição que Nosso Senhor pediu para a gente ter. A disposição de dar a vida pelos nossos amigos. Jesus disse que este seria o tipo de atitude pela qual nós seríamos reconhecidos. Então, dar a vida pelos nossos amigos em primeiro lugar, pelos cristãos. São Paulo diz, fazei bem a todos, mas principalmente aos da fé. Então nós estamos vendo tanta gente perdida na igreja, que às vezes o maior favor que nós fazemos a elas é chamá-los de herege, chamá-los de traidores. Eu me lembro de uma história maravilhosa que eu sempre conto. Alguém aqui já teve a oportunidade de ler os escritos de Santo Irineu de Lyon? Ele foi um grande santo da igreja no começo, da nossa Santíssima Igreja, e ele foi discípulo de São Policarpo. Não é o Policarpo Quaresma não, tá? São Policarpo. E São Policarpo andava junto e foi discípulo de São João o Apóstolo. E São João o Apóstolo, aconteceu um caso muito interessante com ele quando ele estava com São Policarpo em Jerusalém, que São Policarpo estava lá com São João, eu vou ter que encerrar, eles estavam andando em Jerusalém, muito felizes, imagine, São João, discípulo do amor, né? Discípulo predileto, que reclinava no colo de Jesus, São João, né? Textos maravilhosos, o evangelho mais unificante e universal. São João, aquele que foi o único que ficou ao pé da cruz, diz que estava andando com Policarpo em Jerusalém, e aí veio o Simão Mágico, que era um herege. Segundo Santo Irineu, ele era o pai
das 7 principais heresias da época. Era conhecido como heresiarca, pai das heresias. E aí Santo Irineu vem para São João e diz: eis que veio o apóstolo do Cristo, São João. Eu sei quem tu és. Tu sabes quem eu sou, São João? João. Ele disse: eu sei sim. Tu és Simão o mágico, primogênito de Satanás. Então, os apóstolos nos deixam certa tradição. Eu acho que nós devemos tratar as pessoas assim. Eu sou dessa linha. Por quê? Você não pode usar um termo para denominar uma pessoa e depois para denominar coisa simplesmente oposta do mesmo termo. Não posso. Então, uma das coisas mais importantes que o gramscismo fez na igreja foi a linguagem. Gramsci dizia que um dos pontos que a revolução deveria acontecer era no campo da linguagem. Fazer aquilo que ele chamava de técnica, olha o termo, técnica de propaganda espiritual. As pessoas falam muito na guerra cultural, ele usava pouco esse termo. Porém, esse termo de propaganda espiritual tem um sentido muito importante. Era uma reflexão que ele fazia no seguinte sentido: como é que eu posso mexer, trabalhar na cultura a tal ponto que uma ideia que eu concebo consegue fazer mexer a sua mão? Como é que uma ideia que eu concebo aqui neste papel, ou obviamente na minha mente em primeiro lugar, e consigo descrevê-la, sistematizá-la, organizá-la, como ela pode fazer mexer a sua mão e fazer o que eu quero? Melhor se você não souber. Veja que pergunta interessante. Essa era uma das principais perguntas dele. E vejam, não entendam que Gramsci, quando falou em fazer revolução cultural, ele estava preocupado em fazer, em primeiro lugar, revolução nas escolas. Estava preocupado sim, mas não era o foco. E Gramsci estava preocupado em fazer revolução nos sindicatos. Estava preocupado, mas não com isso, em primeiro lugar. Nos aparelhos culturais, nas editoras, nas mídias, etc. Isso era importante sim, mas não era o principal. O principal era algo que ele chamava de a força antagônica principal do marxismo. Força antagônica alternativa, faltou um termo. Força antagônica alternativa principal do marxismo. Qual é? A Igreja Católica Apostólica Romana. Poderia-se fazer tudo, se não pegasse a igreja não daria certo. Veja, nós estamos falando de Gramsci, que começou a escrever essas coisas ali em 1916, 1917. Muitos ainda que estudam Gramsci acreditam que ele falou essas coisas lá no final dos anos 20, quando foi preso. Não. Nos seus escritos já de jovem, os famosos Scritti Giovanili, ele já falava disso. E como a coisa deveria ser apontada para a igreja, e como os marxistas tinham errado em fazer uma batalha contra a igreja. Porque, vamos dizer, pega a Primeira Internacional, por exemplo, ou aqueles bacunistas, aquele povo, eles eram absolutamente anticlericais. O negócio é guerra à igreja. Vamos destruir tudo. E, bom, eu não preciso contar muita história para vocês saberem que não deu certo em 2000 anos alguém tentar, certo? Os romanos tentaram, os hereges tentaram. Ixi Maria, os cátaros, esses maometanos muçulmanos, ninguém conseguiu. Nem os padres. Nem os bispos conseguiram destruir a igreja. Você sabe daquela velha história, né? Que dizem que foi o cardeal Richelieu, eu não sei se foi ele, né? Mas vale a lição. Estava conversando com Napoleão, e Napoleão disse: olha, eu conquistei tudo. Eu marchei por toda a Europa e tudo é meu. Falta só destruir a igreja. O cardeal disse: olha, tem uma má notícia para o senhor, não vai dar certo. Mas como não vai dar certo? Eu consegui tudo isso. Ele falou: olha, imperador, nós, bispos e padres, estamos há 2000 anos tentando.
Bad news for you. Não vai dar certo. Né? Você vê que tem padres e bispos, né? Parece que até aqui em Goiânia fazendo esforço para isso acontecer, né? E não conseguem. E não vão conseguir, né? Porque Jesus garantiu que não ia acontecer. Então, mas nem por isso nós precisamos ser vagabundos e preguiçosos, não fazer nada, pelo amor de Deus, hein? Então Gramsci percebeu que esse sistema de contra a igreja não iria funcionar. Há outros movimentos que depois vieram, que era uma espécie de indiferentismo em relação à igreja, do tipo, ela não é importante, não influi e nem contribui. E depois teve um terceiro movimento que era completamente negacionista desse problema. Achava que a igreja sequer deveria discutir se ela é relevante ou não, se nós vamos contra, não me interessa. Porém, houve um quarto movimento, um pouco mais tardio, ali na segunda metade, final ali do século XIX, na Itália, com um senhor chamado Prompilini. Ou é Prompilone? É um raio do nome italiano que parece um nome de pizza. Deixa eu me ver aqui. Eu acho que é Prompilone, vamos ver. Aqui. Não. Prampolini, exatamente. O senhor Prampolini. Ele foi um dos primeiros que se tem notícia, depois do advento do marxismo, que começou a fazer essa macumba de querer misturar socialismo com igreja. Por quê? Conta-se, e isso está registrado, ele até escreveu um sermão, que certa feita no Natal, não me lembro da cidade, lá no norte da Itália, ele foi fazer um retiro, ele era um padre, foi fazer um retiro para umas senhoras muito distintas, católicas. E o raio do homem usou o Natal e a figura, né, da caridade, etc., para pregar o Jesus socialista. Ele entra como uma espécie de arquétipo nessa história. Mas como ele só fez isso, não foi um grande intelectual nem nada, sua influência, vamos dizer, até mais simbólica, etc., sumiu. O Prampolini entrou na lata do lixo. Mas é quando o marxismo entra na sua crise teórica, ali, depois da Primeira Guerra Mundial, que os marxistas perceberam que a revolução espontânea não iria acontecer e que Lenin percebe que a coisa deveria ser guiada por um grupo de homens ensandecidos, quanto pior, melhor, ladrões, pessoas violentas, e aí faz o raio da revolução dele na Rússia. Ele já tinha tentado a primeira vez em 1905, etc., mas em 17 ele tem o seu sucesso. Mas é só ali. E por que no resto do mundo não aconteceu a revolução espontânea marxista entre o proletariado e a burguesia? Entre os quais, segundo Marx, havia um antagonismo, uma luta, uma diferença de essência. E que chegaria um momento em que o proletariado abundaria tanto que entraria em disputa com a burguesia e, por serem maior número, mais esclarecidos, não terem ideologias, por carregarem o ideal perfeito da humanidade, pela força, pela indignação, iriam derrubar aqueles que detinham os meios de produção e iriam estabelecer uma ditadura do proletariado, por assim dizer. Então, depois iriam fazer uma transição para um paraíso comunista. Mas isso não aconteceu. Houve a Primeira Guerra e os proletários americanos, olha, e os proletários franceses, por exemplo, ingleses, vamos pegar, lutaram contra os proletários da Prússia ou do Reino Austro-Húngaro. Eles pegaram em armas e tinham toda a oportunidade para fazer a revolução. Era só pegar em armas e, em vez de ir para o fronte do outro país, virar as costas e derrubar a burguesia. Mas não, o burguês lutou contra burguês. Não é estranho isso? Pois é, e eles ficaram pensando, que raio que aconteceu? É que se eles tivessem lido Chesterton, eles não teriam tido essa crise. Chesterton dizia que um soldado vai ao fronte de guerra, não por aquilo que está na frente dele, mas por aquilo que está atrás dele. É a sua casa. É a sua família, são seus valores, é a sua igreja, é o que ele ama. Ninguém quer lutar por aquilo que não tem.
Ele vai com força para frente para conservar o que ele tem atrás. É por isso que o soldado vai. Por isso que ele carrega a foto da esposa. Ele morre pela pátria por causa da pátria, não pela pátria que ele pensa em conquistar. É por isso que você levanta todo dia de manhã, não é? Não é porque você quer ter outra família, certo? Pelo menos é bom. Não? Como diz o italiano, não mi raccomando, né? Não vai fazer que nem Salomão e arrumar 1000 esposas, viu? Não deu muito certo. Mas já está bem bom. Então, não, houve essa crise teórica. E os marxistas pensaram, bom, que raio que nós vamos fazer? O que é que impediu esse pessoal de fazer isso? Qual que era a amarra que impedia? Eles perceberam que eram amarras ideológicas. O Marx acreditava que a única coisa real que sustentava toda a sociedade era a economia, as relações econômicas, a luta de classe e tal. Ele chamava de estrutura, ou infraestrutura. E todo o resto, como está aqui em cima desse palco, por exemplo, é ideologia. É tudo justificativa para passar uma certa ideia para você de que você possui alguma coisa, para sustentar aquela coisa lá, para te iludir, aliás. E Marx acreditava que uma hora que o sistema econômico ruísse, toda a superestrutura ideológica, as leis, o sindicato, a família, o sistema judiciário, as escolas, etc., tudo iria ruir. Por isso que deveria haver revolução nas relações econômicas, ou seja, na relação de produção entre o proletário e a burguesia, entre os trabalhadores e os detentores dos meios de produção. Mas, como não houve, eles ficaram pensando, que raio que aconteceu? E quem pensou isso mais ou menos junto foi o pessoal da escola de Frankfurt, na Alemanha, a partir ali de 22, 23, quando eles constroem a escola, e este senhor, chamado Antônio Gramsci, que foi o fundador do Partido Comunista Italiano. Mas ele tem essas ideias um pouco antes até. E é engraçado que, certa vez eu falei isso uma vez num vídeo, eu não lembro em que ocasião, e aí um desses 3 porquinhos, sabe, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, esses padres que têm esses nomes, eu me segurei para não dizer uma coisa feia aqui. Eu estou na quaresma, gente, é duro, viu? É bom que esses padres fazem a nossa quaresma ficar mais penitencial. Eles falaram na internet que era a teoria da conspiração da minha cabeça e tal. Porra, é chato, né? Fico muito cansado com isso, porque essas coisas eu aprendi, não foi lendo o Olavo de Carvalho. Essas coisas eu não aprendi, sei lá, lendo quem quer que fosse, não. Eu aprendi lendo os comunistas. Como o senhor Luigi Bordin, que é um italiano radicado no Brasil, professor da UFRJ, de Ciência Política. Jean-Marie deve conhecer ele, conhece não? O Luigi Bordin. Ele foi um dos caras que comandou as comunidades de base, depois que construíram o PT. Ele fez o troço, vocês estão entendendo? E ele tem um livro chamado, esse livro aqui é excelente, chamado Marxismo e Teologia da Libertação. Neste livro aqui, vocês podem ver os que estão mais perto aqui, na capa tem 3 coisas. Uma igreja, o senhor Carlos Marx e quem? Antônio Gramsci. Aí eu pergunto, como dizia o nosso saudoso Alborguete, eu tô louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco, porra! Veja. Eu quase bati o microfone, mas ia... No capítulo 6, o seu Luigi Bordin diz o seguinte, isso aqui é um comunista, tá? Vocês já leram Comunista? Olha, alguém já leu Comunista aqui? Levanta a mão. Quem já leu Comunista? Pô, é chato, né? Mas é assim, tem que fazer. Ele diz, pode-se observar certo paralelismo e certa convergência quanto à ideia de reforma entre Gramsci de um lado e de outro
Gutierrez e Asman, que são os pais da teologia da libertação, tá? Ele dizendo: eles veem a elaboração e a difusão da filosofia da praxis, ou seja, da prática revolucionária política real e concreta, ação política. Eles veem a difusão e a elaboração da filosofia da praxis e da teologia da libertação, preste atenção, como uma reforma cultural que parte de baixo, isto é, olha só, das massas e dos intelectuais. Repetindo, eles veem a filosofia da praxis e a teologia da libertação como uma reforma cultural que parte de baixo, das massas, ou seja, e aqui ele está falando principalmente de operários nas fábricas, nas cidades, e o homem do campo do outro lado. E o intelectual é a amálgama que vai orientar e guiar e unir isso tudo. Essa era a grande questão de Gramsci lá quando ele discutia os seus escritos joviais, ou podia segurar o celular aí, hein? Dos escritos juvenis dele, da juventude, em 1919 para frente, 16, aliás, para frente. A questão entre o homem do campo, o trabalhador da cidade das fábricas e os intelectuais. Pergunta: o que é o PT? O PT é sindicatos do ABC, SEBs, intelectuais da USP. Não é isso? É só isso. O PT é a realização do partido intelectual de Antônio Gramsci. Tanto que um dos temas, inclusive, de Gramsci era esse, o intelectual como partido, ou o partido como intelectual. Eu indico para quem quiser conhecer bem essa relação entre Gramsci e religião, quem lê em italiano, não está traduzido, eu estou tentando alguma santa editora que traduz isso aqui, eu posso traduzir o livro se quiser, chama Gramsci e la religione, do Tommaso La Rocca, é um comunista de primeira linha, que analisou as 700 páginas que Gramsci tem sobre religião, em vários temas. Esse é o melhor livro que eu já li sobre o tema, é muito específico. Eu me lembro quando eu estava lendo os cadernos do cárcere do Gramsci, e me deparei com as análises que ele fazia dos integristas, dos jesuítas, dos ordenistas, dos liberais e dos disso e daquilo. E eu falei, rapaz, eu nunca vi um católico brasileiro fazer a análise que ele fez. Porque eu vejo muita gente preocupada em restaurar, entender o que é a igreja, mas todo mundo lendo encíclica. Puta vida. Tem de ler, tem de ler. Tem de conhecer, tem de conhecer. Mas e daí? Você não sabe a situação da sua igreja? Como é que você vai dar uma terapêutica sem ter um diagnóstico? Você vai fazer cagada. Como muitos fizeram. Como os católicos, lá no começo do século XX, no Rio de Janeiro, começaram a ter a ideia de, vamos resolver o problema do Brasil, vamos fundar aqui, inspirado na ação francesa, nós vamos fundar aqui o Centro Dom Vital. Alguém já ouviu falar no Centro Dom Vital? Pois é. Fundaram no Rio de Janeiro. Quem foi o primeiro presidente fundador? Seu Jackson de Figueiredo. Grande nome do catolicismo brasileiro, morreu jovem afogado no mar do Rio de Janeiro. Uma pena. Fizeram parte, por exemplo, do Centro Dom Vital, Dom Helder Câmara, absolutamente conservador na época. Fez parte, Alceu Moroso Lima, Gustavo Corsão, Plínio de Arruda Sampaio, agora, como é o nome lá do Axioma da Moral lá, o livro do rapaz do Lila Velho, me esqueci o nome dele, o filósofo brasileiro, não é Axioma da Moral, eu já vou me lembrar. É um filósofo brasileiro grande, também fez parte, foi diretor do Centro Dom Vital por anos. E o Centro Dom Vital tinha um objetivo, era um centro de leigos católicos, como existem hoje esses centros católicos no Brasil. O objetivo era criar uma nata de intelectuais católicos no Brasil, e conseguiram, depois também comunistas, mas conseguiram, para, através da cultura, principalmente, criar, de fato, uma situação positiva para a fé no Brasil. Aquilo que a igreja chama mais ou menos de preâmbulo à fide, ou seja, o ambiente preparatório para o recebimento da fé, que é a cultura.
Bom, mas por que eles estavam fazendo isso? Porque nós tivemos um período de monarquia no Império Brasileiro, não foi? E apesar de muitos pontos positivos, por uma série de razões, as ordens religiosas aqui no Brasil foram perseguidas e quase acabaram. Era muito anticatólico o nosso império. Se Princesa Isabel tivesse entrado, a coisa não estaria daquele jeito. Porém, né, é aquela história do e se, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu falando de si. Se não fosse o e se, eu era o rei do mundo, né? Então, né, Dona Isabel não entrou e, por um aspecto estritamente católico, a República foi muito boa. Ela permitiu o crescimento novamente das ordens, etc. Isso foi muito bom. E estava o catolicismo muito renascente no Brasil. Esse pessoal queria organizar as coisas, mas estava mais no Rio de Janeiro, que era a capital. Vocês lembram disso, né? Brasília nunca foi capital do Brasil, né? Até os anos 65, se não me falha a memória. Então, era o Rio de Janeiro. Lá era onde acontecia tudo. E esses jovens se reuniram para criar esse centro e tiveram um certo sucesso, mas eles estavam empolgados, principalmente também, com a política. Já existiam as ligas eleitorais católicas ali, um pouco mais para frente, e eles queriam também influenciar a política, igual os conservadores de hoje. Olha, eu vou dizer para vocês, eu não vou dizer nome porque a pessoa não está aqui, senão eu falava na cara. Tem uma pessoa aí que apareceu, ficou muito famosa outro dia aí, e que eu estava conversando com ela certa feita num evento, numa salinha VIP, uma salinha antes de entrar aqui. E aí ele me disse assim, você com um público grande, não sei o quê, principalmente aqui no Rio de Janeiro, o pessoal gosta muito de você, então quer dizer que você está fazendo essas palestras aqui no Rio de Janeiro porque você quer sair para a política, né? Não entendeu nada, né? Não entendeu porra nenhuma. Não, porque você tem que sair, cara. Você vai mudar tudo. Eu falei, você quer sair, né? É isso que você quer. Você quer que eu aprove você, mais jovem, né? Eu falei, eu não vou aprovar você, inclusive eu vou te desaconselhar. Você está fazendo uma burrada, para não chamar de burro. E você é jovem? Sim, eu tenho 32 anos, gente. Ele tem 25. Olha, eu com 25 anos na política, eu destruí tudo. Mesmo sendo convertido e tudo mais. Hoje minha cabeça já é ruim, imagine com 25. E ele falou assim, não, mas eu vou porque eu estudei teologia. Nossa, que beleza, onde foi? Aí ele disse lá uma oficina, não me lembro o nome. E eu falei, e aí, que bom, o que achou? Ele disse, olha, uma beleza, mas eu tenho certas objeções assim à fé cristã. Eu sou cristão. Eu falei, qual é? Ele falou, esse negócio de divindade de Jesus. Pois é, a minha reação foi essa. Só que eu estava sozinho, faltou um coro legal para rir. Eu falei, pois é, eu falei, nossa, eu achei que esse era o ponto pivotal da fé cristã. Mas tudo bem, passemos à próxima objeção. Olha, esse negócio de trindade, quase que eu falei, que vai virar muçulmano. Não tem trindade. Jesus não é Deus, é um bom profeta, um profetaço. Isso é tá bom, cara. Vai ficar legal lá. Quem sabe casa com a filha do sheik, né? Invade os países aí. Daí ele falou assim, não, mas eu quero entrar agora, estou terminando história, estou estudando. Que bom, hein? Eu falei assim, escuta, e aí, você faz algum curso, você já leu alguma coisa? Que livro você... Não, meu negócio eu fico vendo YouTube. Gente, eu sou uma pessoa famosa. Aí eu disse para ele uma coisa bem simples. Quando você chega, isso aqui é muito importante, pessoal. Quando você chega na urna, no domingo de eleição, e aperta 13, ou 38, ou 50, ou 40, ou o raio que o parta, o Partido Novo tinha que mudar para 24, né? Por que você apertou o botão? Porque
o cara se candidatou e jogou um panfleto, por que você apertou o botão? Você já pensou para parar de pensar nisso? Nunca, né? Por quê? Por causa do espírito. Aqui no sentido de cultura e fé. Por toda a tua cosmovisão, como falou o Taiguara. Por tudo que está pré-concebido na sua cabeça, errado ou certo. Tudo que você estudou, leu, conversou com sua família, pensou, ou não, ou às vezes por uma amizade. Mas não, foi primeiramente por causa do espírito, da cultura que você votou. Você decidiu apertar aquele botão. Não foi por causa de uma lei que te forçou a assinar aquele negócio. Às vezes foi por um compromisso partidário de esquerda. Às vezes é uma decisão cultural. Eu falei, o seu trabalho de político depende do meu trabalho, de pessoas como eu. Não é prepotência, é questão da ordem das coisas. Eu falei, o que emana da política? O que emana da cultura? Como é que o Bolsonaro iria ser eleito sem um processo de desconstrução cultural? Como é que, por exemplo, vocês imaginam a teologia da libertação sendo proposta para São Tomás de Aquino? Ou para a igreja de, sei lá, a igreja do Concílio Vaticano I em 1870? Os bispos iam fazer ia acabar. Iam condenar como hereges todos, excomungar. Por que ela simplesmente vinga esse plano político dentro da igreja? Porque houve um trabalho cultural prévio imenso. Quando que os comunistas fundaram o Partido Comunista no Brasil? Alguém sabe? Exatamente. Fevereiro de 22 em Niterói. Mas sabe que antes de fundar, eles fizeram um trabalho de quase um ano panfletário nas escolas, nos sindicatos. Chegaram em 22 e foram botar um presidente comunista mesmo, um proleta, em 2002. Eu, o Barba, entende? 80 anos. 80 anos de espera. E aí, certo pessoal aí, dito de direita, arranca os cabelos que não tem, o Bolsonaro não resolve tudo. Como é o nome dela? Himmelfarb. Esqueci o nome dela o primeiro. Gertrude, né? Gertrude Himmelfarb, americana, conservadora, escritora, morreu agora. Ela falava, comentando sobre o Oakeshott, que é o grande escritor conservador, tinha certas coisas, colocações péssimas sobre religião, mas ele dizia que o revolucionário não consegue aguentar os arranjos temporários do presente. Isso vale também para um monte de direitista chato que está chiando. Por quê? Ele quer mudar tudo do dia para a noite. Quer que tudo mude do dia para a noite. Quer que nós façamos o Brasil conservador, o Brasil império, da noite para o dia. Eu digo, tudo bem, o que você faz com o que está aqui agora? Bota onde? Eu não vou responder. Eu já falei muito palavrão, eu não costumo dizer palavrão nas minhas palestras. Faz o que com isso? Ou seja, o cara não percebe que ele está imbuído até a medula de pensamento revolucionário, só que é o contrário. Ele fala, agora nós temos que tomar o poder e fazer um novo Brasil conservador. Eu falo, boa, idiota. As pessoas não compreendem, não leem, e se leem, não entendem. É muito difícil. E a gente está lidando também com uma geração burra e mal treinada. Veja o que ele continua dizendo sobre essa questão da revolução cultural. Porque esses jovens do Centro Dom Vital estavam focados, em primeiro lugar, lá no começo do século XX, no Rio de Janeiro, em fazer a questão intelectual. E aí, eu já vou chegar em Gramsci, vocês vão entender. Em 1935, no Rio de Janeiro, a pedido do Papa Pio XI,
funda-se no Rio de Janeiro, o que já existia na Bélgica, na França e na Itália, um negócio chamado Ação Católica. E essa Ação Católica era um negócio muito bonito, muito interessante. Era o quê? Imagine, a quantidade de pessoas no mundo que começou a crescer demais ali, depois da Primeira Guerra, depois da Segunda nem se fala. E havia ausência de padres, tinha uma escassez de sacerdotes para fazer apostolado e evangelizar. E o Pio XII, a partir de umas experiências, principalmente na Bélgica, um monge, se me falha a memória, era dominicano, pensou o seguinte: vamos criar associações de leigos, só de leigo, mas que estejam ligados à hierarquia local, como aqui em Goiás. Qual é o nome do bispo aqui? Dom Washington. Tá. Então, vamos lá, tem o Dom Washington e embaixo tem a Ação Católica de Goiânia. E essa Ação Católica, então, está subordinada ao bispo, mas ela é de leigos. E o que ela faz? O modelo que criaram no Brasil era baseado no modelo italiano. Evangelização e apostolado. Evangeliza a pessoa e vai acompanhando, cuidando, fazendo a fé evoluir, etc. E a maioria das pessoas eram jovens, jovem que tem tempo para fazer isso. Quem paga boleto não tem, certo? Isso deu até razoavelmente certo. Tanto que Gramsci, quando vai analisar a questão da ação católica na Europa, ele diz que ela sim é a verdadeira força política da igreja. E de algum ponto de vista ele tem razão. Isso criado no Brasil. E qual é vamos dizer, a plataforma de lançamento a partir da qual o Dom Sebastião Leme faz a ação católica? Ele usa o Centro Dom Vital e seus intelectuais, que na época o líder era o Alceu Amoroso Lima. Então, aquilo é criado, começa a dar muito bem, e o Centro Vital, a Ação Católica entra em crise, porque havia uma série de questões sociais sendo discutidas à época. Vocês imaginam, a partir de 22 publica-se Casa Grande Senzala, você tem a Semana de 22, a fundação do Partido Comunista, os comunistas começam a se expandir no Brasil, você começa a ter novas discussões colocadas aqui no Brasil, você já tem o governo Vargas, as discussões de contestações trabalhistas, você tem as novas leis trabalhistas colocadas pelo Vargas, o homem do campo também começa a questionar por que ele não tem sindicalização, por que ele não tem leis próprias para eles. E é colocado em jogo, na época, uma coisa chamada questão social. Já ouviram falar disso? Né? Ou problema social. Pois é. E aquele povo ortodoxo, fiel à igreja, que tinha começado com uma visão absolutamente ortodoxa de evangelização, que visava, em primeiro lugar, levar as pessoas para o céu, começou a pensar o seguinte: mas isso está num texto do Betinho, depois falar da ação popular na frente. Ele falava: como é que nós iríamos evangelizar, né, se nós temos injustiças? Nós temos primeiro resolver as injustiças, calma só um pouquinho, e a gente já evangeliza. Olha, não sei, mas nós estamos, sei lá, muito tempo tentando resolver as injustiças, nem não conseguimos até agora. Vocês acham que a gente vai conseguir? Olha, até que venha o seu reino, nós não vamos resolver essa porra. Jesus falou: os pobres estão aí, vocês sempre vão ter eles com vocês, né? Lidem com isso. Essa é a realidade humana. Mas não, nós temos que resolver o problema social, da igualdade, de todos esses problemas que eu citei, do homem do campo. Eles foram seduzidos pela questão social e resolveram fazer política em primeiro lugar. Ou seja, nós temos de agir politicamente para resolver a questão social. E a ação católica perdeu força. Estava já espalhada pelo Brasil inteiro. Estou resumindo muito a história aqui, eu quero chegar no Gramsci. Eles começam a perder força, perder ânimo, e então a ação católica muda de formato. Ela antes era, a ação católica era um corpo unido, e depois então criou-se a ação católica especializada, baseada no modelo francês e belga, que é o seguinte: nós não podemos evangelizar as pessoas senão a partir da situação onde ela está. Se nós vamos evangelizar os estudantes, vai ser a partir da realidade estudantil. Se vão ser os operários, a partir da realidade operária. Se for a mulher, a partir da situação da mulher. Então se cria Jeque, Joque, Juque, Jique, Joque, Joque, Joque. Cria-se a Juventude Universitária Católica, Juventude Estudantil Católica, Juventude Operária Católica, Juventude Feminina Católica, Juventude... Ou seja, você pega a ação católica e especializa, secciona
Então os secundaristas vão para os secundaristas, os universitários vão para os universitários, é assim. A ação católica é tão poderosa, principalmente a universitária, que era a mais forte, que ela toma conta de quase todos os diretórios estudantis das principais universidades do Brasil. Agora eu vou fazer um negócio que vocês vão dizer assim: quem era a força eleitoral naquela época? Se os alfabetizados não podiam votar, os estudantes, é todo mundo. Então você acha que esses caras não seriam alvo dos comunistas? Óbvio que sim. O que acontece? Os caras da JUC, da Juventude Universitária Católica, falaram: porra, nós estamos mandando na parada inteira. Só que nós não temos um centro de ação único. Uma diocese está separada da outra. A diocese de Goiânia não conversa com a diocese de Belo Horizonte, que não conversa com São Paulo. Cada um está agindo localmente. Nós precisamos estruturar nacionalmente isso. Como que nós vamos fazer? Existia daí a Ação Católica Nacional, mas ela não tinha unidade. Já sei, nós vamos fazer isso através do movimento estudantil. Um movimento que nunca foi de esquerda, maravilhoso, chamado UNI. Por que vocês estão rindo? Eles falaram o seguinte: nós vamos dominar a UNI. Isso em 59. Nós vamos dominar a UNI. Vamos concorrer às eleições da UNI. Nós vamos ganhar essa. A Juventude Universitária Católica concorre. Um Betinho à frente. Concorre e vence. Por que ela vence? Porque ela era incrível? Não. Porque ela bateu chapa com o PC, com o Partido Comunista. Então você imagina um bando de jovem católico, virgão, imaturo, virgão no sentido de imaturo, bobão, que lia encíclica o dia inteiro, que estava querendo salvar o mundo. E do outro, você tem o Partido Comunista. Você pensa que esse jovem já estava nos anos 50 na universidade, querendo resolver as questões sociais? E quem é que estava quente ali, principalmente na segunda metade do século, da década de 50, mostrando como é que se faz análise da sociedade, crítica social, ciências sociais? Quem é especialista em vender essa porcaria? Os marxistas. E os jovens começam a aprender aquilo e perceber que dá para interpretar, dá para ter uma cosmovisão, dá para entender a realidade completa a partir do marxismo. Essa é uma das forças do marxismo. Você consegue explicar tudo a partir do corpo de teorias que o movimento conseguiu criar. Então, eles batem chapa com os comunas e ganham. Os comunas ficaram muito felizes, mas disseram para o pessoal da JUC: olha, a condição que vocês têm de assinar aqui para a gente se unir com vocês é que vocês vão ter de reconhecer publicamente que a União dos Estudantes de Moscou, a União dos Estudantes Internacionais, ela é legítima e nós fazemos parte dela. E essa organização era guiada, pertencia a Moscou, ao Kremlin, Partido Comunista Russo. Bom, aí houve então uma junção do pessoal ateu, comunista maluco, com os católicos que queriam salvar o mundo e esqueceram de salvar as pessoas. Isso é tão forte, essa coisa, essa inversão, que quando o Pio XI mandou a carta a Dom Sebastião Leme para criar a Ação Católica, ele disse: o objetivo deve ser salvar as almas através da cristianização dos indivíduos, da família e da sociedade. Se você trocar essa ordem de ação, você vai acabar fazendo o que esses caras fizeram. Porque não há como transformar a sociedade ou salvar a sociedade se você não salva o indivíduo. Não tem como. Mas essa rapaziada acreditou que era possível mudar as estruturas. Então eles vão lá, batem chapa com o PC. Ganham, se misturam com aquele povo todo. Aí vem Zé Serra, Plínio de Arruda Sampaio, Zé Dirceu vem da UNE, se mistura nisso aí. Toda a turma que depois criou o PT, toda ela, sem exceção. Gilberto Carvalho.
E eles vão criando essa coisa maravilhosa, essa união entre estudantes e comunistas, estudantes católicos e os estudantes comunistas. Porém, nesse mesmo momento, lá em Natal, Eugênio Salles, que depois foi bispo do Rio de Janeiro, teve uma ideia excelente. Como não tinha padre, ele resolveu, para ir até o interior do estado, do Rio Grande do Norte, ele resolveu criar uma rádio rural para evangelizar o homem do campo. E recebeu o padre uma vez por ano, na época da Páscoa, de certo, para batizar o povo, dar uma Eucaristia até ano que vem. E não tinha padre. Ele falou, vou criar uma rádio aqui, vai se chamar Rádio Rural, e nós vamos aqui evangelizar o povo através da rádio, a partir da diocese. Então lá gravava a missa, passava na rádio, o povo era evangelizado, pelo menos, ouvia a palavra, se mantinha católico. Tarará. Ele percebeu que isso fez um sucesso, mas falou, vamos aproveitar e alfabetizar o povo. Vamos ajudar o povo. Começaram a alfabetizar. Fizeram o primeiro EAD da história, pela rádio. Isso em 55. E aquilo começou a se desenvolver muito bem. Até que em 61, pensa que tudo está acontecendo mais ou menos no mesmo tempo. Em 61, a CNBB, que já existia, que eu chamo de o olho de Sauron. Vocês assistiram o Senhor dos Anéis, né? Não tem lá em cima da torre o olho de Sauron, fica buscando o anel. Tem uma hora que ele fica parado lá e o olho de Sauron pousou sobre a rádio rural de Dom Eugênio lá em Natal. E falou, companheiro, que coisa linda, vamos evangelizar o Brasil. Pegaram a rádio rural de Dom Eugênio e morreu puto com essa história. Porque a CNBB nunca pediu perdão, etc. Não, isso aqui vamos nacionalizar esse negócio. E vamos evangelizar o homem brasileiro do campo e também vamos alfabetizá-lo. Poxa vida, hein, CNBB, como vocês são legais. Os governos populistas da época, ele era JK, Jango, etc., aquele povo todo, disse, olha, nós vamos dar subsídio para vocês. O governo vai ajudar, vocês vão criar essa rádio que vai educar o povo e evangelizar, chamada MEB, Movimento Educacional de Base. Puxa, que lindo. Então tá bom. Começa lá em 61. 61, eles começam a evangelizar 62, 63, 64. Mas a questão é a seguinte, eles iam evangelizar o homem do campo. Como é que eles iam organizar o homem do campo para fazer isso? É a questão que estava acontecendo também simultaneamente. Por quê? Lá perto de Recife, numa fazenda chamada Fazenda Galileia, o povo lá, que vivia numa situação quase de escravatura, porque não existia lei de trabalhista para o homem do campo, como eu já expliquei para vocês, pleiteavam os seus direitos perante os seus chefes, donos quase deles, né? O homem do campo vivia muito mal. Era quase uma situação de escravatura mesmo. Eles pleiteavam os direitos trabalhistas no campo a partir do Código Civil. Até que eles tentaram, e um advogado comunista muito hábil, depois nós viemos a descobrir que era um agente soviético aqui, a partir dos documentos da STB, o senhor Francisco Julião, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que faz parte do Foro de São Paulo. O senhor Francisco Julião viu aquela situação e disse, eu vou ajudar esses pobres coitados. Vamos pleitear a reforma agrária deles. Conseguiram, teve um sucesso enorme. Francisco Julião rodou o Brasil, abrindo o que depois ficou conhecido como Ligas Camponesas, que antes de 64 já estavam a fazer guerrilhas. E esse processo de pleitear os direitos do homem do campo também fomentou, por incentivos também dos governos anteriores, a criação de sindicatos rurais. Então houve uma corrida naquela época, da segunda metade para cá dos anos 50, para sindicalizar o homem do campo. A igreja, vendo que os comunistas estavam tarados para tomar conta desse negócio, disse, vamos lá correr e ajudar o homem do campo e vamos ajudar a sindicalizá-lo para os comunistas não tomarem conta. A igreja venceu, óbvio, há 500 anos aqui, e a igreja tomou conta dos sindicatos. Eram mais assim grupos de ajuda quase, né?
Mas veja só que interessante. Então, eles estavam educando o homem do campo. A partir do quê? Dos sindicatos rurais. Então a igreja já tinha esses núcleos espalhados no Brasil inteiro. Os sindicatos rurais tinham mais de 6, 7 anos quando o movimento educacional de base foi criado. A pergunta é a seguinte: eles tinham então que cuidar do homem do campo, educá-lo, passar a missa, etc. Tinham as ligas camponesas, ou seja, e os sindicatos rurais, que eram seus núcleos de atuação, que eram as comunidades nos rincões do Brasil, perto das capitais. A pergunta é: como é que eles iriam garantir que o homem do campo estava sendo alfabetizado e aprendendo? Sabe, tem uma mentoria, não é mesmo? Quem é que a CNBB colocou para mentoreá-los? Eu vou dizer quem. Um grupo que surgiu do racha que teve na Ação Católica, depois que eles bateram chapa com o Partido Comunista. A Ação Católica rachou, e a maior parte dela diz que criou um movimento autônomo, que vai, a partir da Ação Católica, nós não queremos só ficar ligados à hierarquia, porque agora a gente tem os comunas. Nós temos que fazer uma ação ligada para o povo, não só para os católicos, não, uma coisa que abranja todo mundo, uma coisa que seja realmente popular. Então eles criam a Ação Popular, em 62. Então, a CNBB diz: nossa, quantos jovens maravilhosos, comunistas, idealistas. Vamos pegar esses jovens empolgados e colocá-los pelo Brasil inteiro para mentorear o movimento educacional de base. E aí o bispo da época, que não me falha a memória o nome, mas o bispo mais influente da época na CNBB era Dom Helder Câmara, bispo vermelho, que dizia que nós tínhamos que fazer com Marx o que Santo Tomás de Aquino fez com Aristóteles. Dom Helder Câmara, esse povo todo, disse: nós precisamos de um método. Qual é o método de educação maravilhoso que eles decidiram colocar para educar o Brasil inteiro? Quem foi? Um nome só. Bomba. Só tem esse, né? Como diria o meu amigo. Não vou falar, vou falar um. Bom, ou seja, esse negócio ficou tão grande. Eu digo para vocês, o responsável, ou os responsáveis, por fazer Paulo Freire ser o que foi, de modo difuso, para fazer Paulo Freire penetrar nos rincões do Brasil, é um troço chamado CNBB. E vocês nunca tinham sabido disso. Esses bispos. Então, método Paulo Freire, com a mentoria do pessoal da Ação Popular, a partir das ligas camponesas e dos sindicatos rurais, a igreja tomava conta. Mas eles vão muito bem, ocorre o início do governo militar, porque as ligas camponesas estavam fazendo guerrilha, aquelas que tinham sido tomadas pelo Francisco Julião. O governo militar olha aquilo e diz: tudo bem, tá bacana, tá lindo, só que está um pouco comunista demais. Vamos segurar um pouco, senão nós vamos tirar a verba, subsídio. Os bispos: claro, e foram mantendo a coisa, foram cozinhando o galo. Quando chega no AI-5, o governo militar diz: chega, vamos cortar o subsídio. Cortou o subsídio, o MEB praticamente acabou. Porém, ele acaba entre final de 68 e 69. Nesse período, o que já tinha acontecido, meu velho? Duas coisas: Concílio Vaticano II e Conferência Episcopal Latino-Americana em Medellín, na Colômbia.